pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Riceliano de inglês e essa é a aula do 8º ano, preparada com muito carinho, e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife, certo? Essa aula está sendo traduzida por Liza, Liza aqui, ó, Liza, e elaborada por mim e pelo professor Rony Monteiro, que tem uns recadinhos para vocês aqui com todo carinho. E aí, pessoal, professor, ajeita aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai as coisas? Queridos, só uns recados que eu tenho para passar para vocês aqui. Seguinte, como vocês já sabem, a gente está aqui online agora e também estamos com a reprise no YouTube, tá bom? Só para relembrar para vocês que nós temos o aplicativo aí para Android, para iOS. Então, baixa lá, clica, entra, nos ajuda, se ajude e participe conosco. Lembrando ainda que você não paga para poder participar com a gente nesse aplicativo, tá bom? Então, não vai com pichinchar pelos teus créditos, pelos teus dinheiro aí não, que não vai dar certo não, tá bom? Pronuncia tudo que é palavra e expressão que a gente disser aqui, aí, que o professor disser em casa, aqui também a gente repetir, e participa com a gente no chat, dizendo o teu nome e a tua escola, tá bom? Que é para a gente poder referendar a tua escola, poder falar sobre ela, enfim. Então, para essa interação ficar ainda mais legal, mais bacana, é muito importante que você diga seu nome, a escola, a sua série, que a gente cita você aqui no online, tá certo assim? YouTube, então, nossa hashtag. Educa Recife. Não, nossa hashtag. Somos maiores que um vírus. Isso. E pelo YouTube? Pelo YouTube, I don't remember now. YouTube. Gente, pelo YouTube, pelo YouTube a gente está garantido também. Quem está vendo a reprise à tarde, você pode ficar à vontade e mandar para a gente também as suas dúvidas, né? Sua demanda aí de estudo. E lembre, nosso processo ele é um conjunto. Está aqui o professor Rony e eu. Está aí o professor na escola seu, né? O professor no chão da escola, meus colegas, com muito carinho. E nós, e vocês. Então, nós formamos a equipe para vencer o prejuízo que essa pandemia trouxe para nossas vidas, tá bom? 8º ano não quer dizer que você vai somente ver as aulas do 8º ano. Você também pode ver as aulas do 7º, do 6º, do 9º. Se quiser também tem até as aulas do EJA. Vejam aulas e mais aulas, porque o conteúdo é preparado com todo carinho. E qualquer conteúdo vai contribuir, vai somar para o seu conhecimento. Então não fique nessa de somente ver a nossa aula aqui não, que inclusive eu acho pouco, né? Você também deve se achar pouco se você gosta aqui do nosso trabalho. Vamos lá. Então, essa nossa aula ela é sobre pronomes relativos e pronomes interrogativos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai agora ser convidado a trabalhar com elementos textuais, elementos que vai dar coesão e contribuir para a coerência do seu texto, certo? Primeiro, eu queria somente fazer uma provocação, então vamos tocar aqui o barco. Olha lá, imagina aí uma situação, para quem é deficiente visual ou quem tem baixa visão, então está um trecho aí, uma situação de delegacia, certo? Então imagine aí uma situação de delegacia, alguém está sendo intimado a depor e está assinando um documento lá de falar a verdade, etc. Né? Essa pessoa se meteu em encrenca, alguma coisa aconteceu. Então tem aí o delegado, o agente de polícia, suspeito, a vítima, coletando informações, a vítima aí desesperada falando aí, e aí eles vão fazer o quê? Vão fazer o questioning, ou seja, o interrogatório, né? Com uma das suspeitas. Nesse interrogatório, não somente rola as perguntas, como também rola a intimidação. O policial quer mostrar, a gente aí, o policial quer mostrar que se não cooperar, a tendência é piorar. Ou seja, a pessoa vai ter mais e mais problemas, né? Primeira pergunta, where were you on the night of May 1st? Onde você estava na noite de 1º de maio? Perguntou aí. Outra pergunta, e a moça calada. What did you do that night? What did you do that night? Where were you on the night of May 1st? Então, perceba aí a entonação da forma interrogativa. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês aí é a entonação da forma interrogativa. Então, o que acontece? Na forma afirmativa,
Na entonação de língua inglesa, em geral, o que acontece? Uma entonação decadente. Ela vai caindo, né? Ou seja, a pessoa fala e vai baixando o tom de voz, na forma afirmativa. Tipo, Hi guys, welcome to our class right now. My name is André. I'm a teacher of English. Então, eu vou baixando a minha entonação de voz, na forma afirmativa. Na forma interrogativa, a entonação é como o símbolo daquele tênis bem famoso, que eu não vou dizer aqui a marca, que é assim, que é o schwa, né? Tipo um gancho. Ou seja, ele é assim, ó, a entonação interrogativa. Ou seja, ela também é decrescente, porém o finalzinho você sobe. Então, perceba. Se fosse afirmativa, eu diria o seguinte: Where were you on the night of May 1st? É caindo. Mas não é afirmativa, é interrogativa. Então, vou dar aquele levanta no final. Where were you on the night of May 1st? What did you do that night? Então, perceba que eu subo o finalzinho aqui, tá? Isso chama-se entonação na forma interrogativa. Vamos para, continuando aqui as perguntas. Ó. A policial perguntou também. Why don't you answer? Ou seja, why, por quê, você não responde? Why don't you answer? Who was that man with you? Who was that man with you? Quem era aquele homem com você? Vamos lá. Então, perceba que a policial fez algumas perguntas, exatamente 4 perguntas. Apertei alguma coisa errada aqui. Ela fez 4 perguntas, tá? E aí, essas perguntas contemplam o nosso assunto. Quais são os nossos assuntos? Pronomes interrogativos e pronomes relativos, tá? É o assunto da aula de hoje. Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês como nossa pergunta geradora, como nossa provocação é: Are you better at asking questions or answer them? Ou seja, você é melhor em fazer perguntas ou respondê-las, certo? Você é melhor em fazer perguntas ou respondê-las, tá? Então, em português, né? Você é melhor em fazer perguntas ou respondê-las. Beleza. Are you better at asking questions or answering them? Certo? Are you better at asking questions or answering them? Beleza. Então, o que é que vai acontecer? Você é mais uma pessoa que questiona, que é crítica, ou você é uma pessoa que foca na solução do problema e não no problema, certo? Então, temos dessas situações aí, e essa situação vai levar a gente ao raciocínio que a gente precisa para essa aula de hoje. Eu queria voltar aqui, estou esquecendo de fazer, tinha uma coisa para mostrar aqui a vocês. O que era? Eu estou esquecendo? Pois é. Ó, são 4 perguntas com pronomes relativos, pronomes interrogativos diferentes, tá vendo? Where, what, why e who. O que é que eu ia dizer disso? Tá, lembrei. É o seguinte. Primeiro de tudo, gente, nosso assunto, ele é, ó aqui, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu queria explicar, eu lembrei, né? Eu queria explicar a vocês sobre pronome, antes de mais nada, tá? Então, imagina a situação. Laísa. Laísa é intérprete de Libras. Laísa tem o seu próprio símbolo no Libras. Laísa se soletra L-A-Y-S-A. Laísa. Né? Aí Laísa isso, Laísa aquilo. Para não falar Laísa várias vezes, qual é o correto ser feito? Falo Laísa a primeira vez, e na segunda frase que eu for dizer sobre Laísa, eu não preciso falar Laísa de novo. Eu posso dizer o quê? Ela. Então a palavra ela substituiu o nome Laísa. Então eu falei Laísa a primeira vez, da segunda diante eu falei ela, certo? Então essa palavra, ela substituiu o nome, por isso é chamado de pronome. Ou seja, trabalha em prol do nome, em prol do sujeito daquela situação, certo? Então, para que tudo não fique repetitivo, são usados os pronomes. Nesse caso aqui, estamos tratando de pronomes relativos, ou seja, elementos textuais que vão se relativizar de acordo com o que foi dito antes, e pronomes interrogativos, ou seja, elementos textuais que vai provocar a situação de pergunta, certo? Isso é o que eu queria chegar. Então, vamos lá.
Voltando aqui, gente, temos o seguinte. Rolou as 4 perguntas, rolou o que a gente tem aqui como provocação. E aí, vamos destacar aqui nas próprias perguntas. Ó. Destacamos, temos os pronomes interrogativos. Ó. Where, what, why, who. Ou seja, onde, o que, por quê e quem. Certo? Eles aqui são chamados pronomes interrogativos porque eles estão multiplicando aí a ideia de perguntas. Ou seja, sabendo essas palavrinhas aqui, a gente vai conseguir variar nossas perguntas, tá? Até poder cruzar aqui de repente. Ó. Aqui está perguntando o seguinte: o que você fez naquela noite? O que você vai fazer? Pergunta do passado, então é did, né? Presente que é do. Então, o que você fez naquela noite? O que? Eu podia perguntar o quê? Por que você fez aquilo, né, naquela noite? Então, why did you do that night? Por que você fez aquilo naquela noite, né? Why did you do that night? Teria de outro that aqui. Ou seja, a gente pode cruzar aqui esses pronomes interrogativos e formular outras perguntas, tá? Então, vamos lá, vamos a eles, pessoal. Temos o seguinte, olho na tela aí, ó. Who, what, when, where, whom, which, whose, why. De trás para frente. Why, whose, which, whom, where, when, what, who. Atenção para alguns detalhes aqui. Fecha comigo aqui, ó, gente, ó. Vê só. Primeiro de tudo, lembrem que a vogal E final não pronuncia. Então, você não precisa falar aquele E final forçando o I no final. Ou seja, você não precisa dizer where. Fica muito Brasil de brasileiro. Ou seja, a gente está acostumado a usar as vogais no final das palavras. Tá? Em inglês, a vogal E no final das palavras não precisa usar. Porque ela tem um som de I. E o I não tem som quase nenhum, então sobra para a consoante mais próxima. Por isso que aqui, gente, vai dizer where. Where, não é where, tá? O E final não pronuncia. Where, aqui também, ó, o E final não pronuncia. Então não é whose, é whose, whose, tá? Outro detalhe interessante aqui, ó. A pronúncia do M e do N faz um pouco de diferença. Porque aqui, ó, N, então o N é N, então when, tá? E o M é am, então é whom, whom, whom. Qual é a diferença? A questão é que quando você pronuncia com N, a sua língua termina diferente de quando pronuncia com M, né? Am, terminou em bilabial fechada. N, ponta da língua na ponta do dente aqui. Então, são bem diferentes, isso dá um resultado diferente. Em língua inglesa, para a gente, aqui no Brasil, a gente acaba falando me. A gente fala tudo com um som nasalizado aberto. Fica errado. A gente precisa pronunciar o M e o N da forma como a gente pronunciaria a letra isolada. Am, N. Então, when, whom. Certo? When, whom. Outra coisa importante aqui, antes que eu esqueça, quando você precisa marcar, eu falei a vocês o quê? O E final não pronuncia. Quando você precisa marcar o som desse E final, você não usa o E, você usa o quê? O Y, certo? Então, o Y é uma letra, é uma vogal, né? No caso, semivogal, que ela imita, ora ela imita o som de I, que seria o som do I, ora ela imita o som do E, né? Que seria o som de I. Ou seja, o Y marca território. Então, aqui é Y, assim como lady, né? Toy. Então, você pronuncia o Y, sim, mas o E final não pronuncia. Aqui outra coisa, pessoal. Vogal I, ou tem o som de I, ou tem o som de E, um E curto. Então, aqui não é which, porque o which, nem sei se tem outra palavra com which, mas aqui é which, som de E, tá? Which. Repetindo aqui com todas as considerações possíveis, ó. Who, what, when, where, whom, which, whose e why. Seguindo. O que são eles? São os pronomes interrogativos, ou seja, vai auxiliar você a formular perguntas. Tem assim, ó, elementos textuais que têm a função de expressar dúvida ou questionamento. Beleza.
Paralelo aos pronomes interrogativos, que é chamado de W8 questions, ou seja, perguntas com WH, lembre também que temos aqui o how também, né? Que ele também é um W8 questions. Perceba que todo ele é chamado de W8 questions porque ele tem WH, ó. Todo ele tem WH. Inclusive o how, que é H-O-W, também tem WH, né? O W final e o H inicial. Pois bem, o que é que eu quero destacar a vocês aqui, ó? O because. O que é que vai acontecer? O because é a resposta do porquê. Então existe o why, que é o porquê, e existe o because, que é a resposta do porquê. No caso, o porquê pergunta, você sabe que em português porquê pergunta é o separado, porquê junto é a resposta, o porquê com acento é equivalente ao razão, né? A causa, o motivo. Você pode ver isso com mais calma com o seu professor de português. Vamos lá. Então, como são pronomes interrogativos, ele vai combinar com frases interrogativas, seja qual for a frase interrogativa. Então perceba que temos aqui, ó, frase interrogativa. Do you go? O mesmo verbo, gente, ó. Go, go, go. Nesse caso aqui, temos presente, porque eu uso do, passado, uso did, e futuro, uso will. Novamente, como eu falei a vocês, vogal I, E. Som de E, tá? Não fala I para I, não, porque você acaba dizendo outra palavra. Did, por exemplo, é feito, né? Mary's did, obra de Maria, o feito, a obra. Então, will, som de E também, tá? Cuidado aí. Então, ó, presente, forma interrogativa, passado, forma interrogativa e forma interrogativa do futuro, só é antecipar o elemento, seja do presente, passado, futuro. Então, o esquema é o mesmo. Então, não precisa você se aperrear, não. Vamos combinar com os pronomes interrogativos, ó. Então, aqui pode variar as perguntas. Aqui está perguntando o quê? O verbo é go, o verbo ir. Se eu disse do you go, eu estou perguntando, você vai? Did you go? Ou seja, você foi, porque aqui é o passado, did. Will you go? Ou seja, você irá, certo? Porque estou falando do futuro. Aí eu posso combinar agora. Why do you go? Por que você vai? Da mesma forma, eu podia perguntar, why did you go? Ou seja, por que você foi? Why will you go? Por que você vai? No sentido futuro, né? Por que você irá? Né? Where do you go? Onde você vai? Perceba que eu estou falando do presente porque está usando do. Se eu uso did, estou usando o passado. Então, where did you go? Ou seja, onde você foi? Where will you go? Onde você irá? When do you go? Quando você vai? When did you go? Quando você foi? When will you go? Quando você irá? Né? Ou seja, perceba aí a função dos pronomes interrogativos. Vamos lá. Esses pronomes interrogativos, pessoal, vocês vão ver também bastante em provas, em exercícios, tá? Por isso que ele é muito importante. Por quê? Porque você vai sempre estar lidando com avaliações, ou seja, vai estar lá as perguntas. Então, esses pronomes interrogativos é um assunto importantíssimo porque você vai precisar responder isso e como é em inglês, vai estar em inglês também. Então, está lá um texto, não interessa para a gente aqui o texto, por isso coloquei aqui só um xizinho, vai estar lá uma imagem sobre o texto e aí vai estar a pergunta, who is the main character of the story? Ou seja, quem é o principal, a palavra main é principal, quem é o principal personagem da história? Então, who, certo? Olha lá, what is correct answer? Ou seja, what is the correct answer? Ou seja, qual é a resposta correta? Bem clichê de prova mesmo para você compreender isso aí nas provas, tá? Circle where is the subject according to the verb? Ou seja, circule onde está o sujeito de acordo com o verbo. Então, é puramente fictício, tá? Só para você entender aqui que estamos usando aqui, ó, where, what, who, etc. Olha lá, explain when do you use this verbal tense and why? Ou seja, explain tem esse G aqui não, pessoal. Explique quando você usa este tempo verbal e por quê. Então, tá lá uma frase, você vai explicar uma resposta aberta, mostrar a competência ali em explicar aquilo ali, certo? Ah, tá. Quando eu aperto esse botão aqui de baixo, volta para o comecinho. Ah, só... Não, eu apertei errado aqui. Então, o que é que vai acontecer?
Isso, olha lá. Então, voltando para as perguntas que a policial fez, vamos para a resposta que a moça pode ter dado, né? Nessa resposta, vamos ver os pronomes relativos, ó. A pergunta foi, where were you on the night of May 1st? Ou seja, onde você estava na noite de 1º de maio? Aí ela respondeu, ó, I was at a party that I don't know whose it was. Ou seja, eu estava em uma festa, party, festa, que eu não sei de quem ela era, certo? Esse whose dá ideia de posse, tá? Então temos aí o nosso primeiro pronome relativo aqui. A gente já viu os pronomes interrogativos, agora são os relativos. Pronome interrogativo aqui, na pergunta, bora ver a resposta. Ó. What did you do that night? O que você fez naquela noite? I was with who was at the party. Ou seja, eu estava com quem estava na festa. Estava com a galera lá na festa. Why don't you answer? Ou seja, por que você não responde? Aí ela foi e disse, because I don't know the things which you are talking about. Ou seja, ela estava calada, né? Ela fez um monte de perguntas e essa moça estava calada. Aí ela perguntou, por que você não responde? Aí, ó, porque, o because, que é o porquê, resposta. Esse because, na prática, você pode não dizer o be, ou seja, você pode dizer cause. Em geral, as pessoas colocam um apóstrofozinho para mostrar que foi suprido ali o be, né? Because, você pode dizer cause, ou você pode até escrever com um apóstrofo aqui, no lugar do AU, que tem som de O, você pode escrever o próprio O também, com S no final, sem o E. Ou seja, a gíria, né? A loucura, a correria do dia a dia, você em vez de dizer because, na gíria, na internet, você diz apóstrofo C-O-S, cause, tá? Ou até com Z também, cause. Então, ó, because I don't know the things which you are talking about. Porque eu não sei das coisas que você está falando. Sobre o que você está falando. Who was that man with you? Quem era aquele homem com você? I don't know the one whom you're talking about. Ou seja, eu não sei quem é aquele que você está falando. Né? Quem é aquele homem? Tá, tem vários homens lá na festa. Então vamos analisar agora as respostas que essa moça deu. Analisando, temos alguns pronomes relativos, pessoal. Temos o that, o whose, who, which e o whom. Quem são esses? São os pronomes relativos. That significa que, aquele ou aquela. Who, que ou quem. Whom. Esse whom aqui é especial, gente. Ó. É uma combinação dessas preposições com esses elementos. Então temos, ó, esse whom pode ser a, que, né? Aqui eu me referia, né? Pode ser de que, para que, por quê. Não porquê de pergunta e resposta. Aqui, ó, pode ser de, a quem, de quem, para quem, por quem. Pode ser com qual, a qual, de qual, para qual, por qual, certo? No caso aqui, o which é que, cuja. No caso do whose é de quem. Pode ser o cuja também, esse whose aqui. Vai ver com mais calma. Ó. Pronomes relativos refere-se a termos citados anteriormente na situação. Ou seja, nós somos dependentes de uma situação. Então, por isso que quando você está se comunicando, você precisa estar cada vez mais situado naquela situação para a sua comunicação ser mais assertiva, tá? Então, colocando em prática, vamos lá. Como ela falou aqui, ó, that, ela está se referindo a quê? A festa. Então, eu estava em uma festa que, esse que se refere à festa. Então, outra resposta. I don't know whose it was. Ou seja, eu não sei de quem era. Ou seja, eu não sei de quem. Esse de quem dá uma ideia de posse, ou seja, estava rolando uma festa, eu não sei de quem era a festa. Então, a posse, né? Ideia de posse. Então, por isso que é o whose aqui, ó. Perceba que o whose eu falei para vocês aqui, ó. Whose é o cuja ou de quem, na ideia de posse. Continuando. I was with who was at the party. Ou seja, eu estava com quem estava na festa. Então, se referia às pessoas, esse quem aí, tá? Então, há uma dúvida, terminando aqui, ó. Because I don't know the things which you're talking about. Which é o que, né? Cuja, no sentido de coisas que não são seres humanos, tá, gente? O que não for ser humano.
Porque para seres humanos a gente usa o who e ideia de posse para seres humanos, whose. Mas o que não for seres humanos, a gente vai usar o that, ideia de posse, vai usar o which, tá? Basicamente é isso. Aí a pergunta, tá, professor, e esse whom aqui? Então vamos lá. Porque eu não conheço as coisas que você está falando. Então esse que pode ser o which, pode ser o that também. Esse that é coringa, pode ser para seres humanos ou pode ser para outras coisas, não sei se seres humanos, sem ser seres humanos, que seriam ideias, animais, objetos, tá? Coisas abstratas. Então, pode ser para seres humanos, pode ser para não seres humanos também. Mas o who é somente para seres humanos, homens, mulheres. Né? O whose, seres humanos também, na ideia de posse. O which, o que não for seres humanos. E o that é o coringa. Whose, quem é o whose aqui, professor? Olha lá. I don't know the one whom you're talking about. Ou seja, eu não sei quem você está falando. Então, qual é a diferença, professor, do whom e o who? A dúvida bem clássica sobre esse assunto é essa. Resposta. Whom e who, qual a diferença? Asking yourself whether it refers to he or him. Ou seja, na dúvida entre o who e o whom, pessoal, pergunte a você mesmo se aquele termo se refere a ele, ou seja, o pronome do sujeito antes do verbo, que comete a ação, ou him, ou seja, o ele, que é depois do verbo, ou seja, o pronome oblíquo, ou seja, o pronome depois do verbo, o que recebe a ação, né? Pronome do objeto. Então, quando você quer saber se é whom ou se é who, você pergunta, você vai tentar entender naquela frase, naquele verbo, se quem está se questionando, se referindo é quem está antes do verbo ou depois do verbo. Se for antes é he, se for depois é him. Se for him tem um M também, whom. Se for sem M, é sem M também, que é who. Beleza? Então, terminando nossa aula aqui, vamos para a nossa tarefinha final aqui, ó. Tell me with whom you associated, and I'll tell you who you are. Aquela nossa frase clássica. Diga-me com quem você anda, em português, né? Com quem você anda, e eu te direi quem você é. Diga-me quem tu andas, que eu te direi quem és. Em português ao pé da letra, em inglês ao pé da letra, diga-me com quem você se associa, e eu direi a você quem você é, tá? E temos aí o whom, porque está perguntando, ó, o verbo, é o objeto do verbo, e o who se refere ao agente do verbo, né? Que é você, aí, ó, a tradução em português. Outra aqui, gente, ó. A man is like a fraction whose numerator is what he is, and whose denominator is what he thinks of himself. Ou seja, the large denominator, the smaller the fraction. Ou seja, um homem é como uma fração, cujo numerador é o que ele é e o denominador é o que ele pensa que ele é. Ou seja, quanto maior o denominador, menor a fração. Ou seja, temos aqui o who e o what. Temos a explicação da professora Briane que ela fez sobre essa frase, ficou bem bacana, gente. Está aqui duas frações, né? Denominador, numerador. E aí, ó, quem você é, o denominador, e quem você pensa que é. Então, se você pensar demais quem você é, o resultado de quem você vai ser no final vai ser bem menor, tá vendo? Tem que ficar na humilde, que aí dá tudo certo. Gente, terminamos por aqui. Um abraço para vocês. Responda pra gente aqui, ó, se você é mais uma pessoa de perguntas ou de respostas. Tamo junto, até a próxima. Tchauzinho. Tchau de miss para vocês.